UFABC, com o login da UFABC no Google, vocês entram automaticamente sem eu precisar dar autorização para vocês, tá? Então, eu peço que vocês se loguem sempre com o e-mail da UFABC, tá bom? Ó, já tem mais um. Hoje é o primeiro dia, né? A titia aqui vai ter mais paciência, vai permitir. Mas nos demais dias eu peço, no transcorrer, que vocês usem o e-mail da UFABC, tá? Agora, 5 dias para eu compartilhar minha tela. Diego, você está online, né? Você pode abrir seu microfone? Oi, professora. Eu só sei compartilhar a própria tela, porra. Você foi em apresentar agora ali? Fui. É uma janela, né? Que eu tenho que pedir, em vez de ser a tela inteira, né? É uma janela, e aí a janela é o quê? PowerPoint ou PDF que você está PowerPoint. É a janela do PowerPoint. Às vezes você tem que deixar maximizado, entendeu? Porque se tiver minimizado, ele não identifica. Ele não funciona. Tá, isso. Deixa eu tentar. Vamos lá. Agora eu consegui. Voltei para o Google Meet. Agora foi. Vocês estão vendo? Sim, sim. Sim. Nossa, eu não, né? São coisas do Google. Ruins, coisas ruins. Tá, deixa eu dar um Alt Tab aqui, que eu quero falar uma coisinha. Agradeço aos alunos que estão ligando a câmera. Eu peço que quem tiver recurso computacional para ligar a câmera, que ligue de vez em quando eu sair da apresentação, voltar para o Google, eu aviso vocês para eu ver o rostinho de vocês, porque eu sou uma professora carente. Então, o Sávio está dando umas ligadas e desligadas, a Maria também. Não vou falar o nome completo, não, tá? Para vocês não ficarem envergonhados, né? Mas quem puder mostrar um rostinho para mim é muito bom, porque apresentar para a tela preta é muito deprê, né? Então, quem puder ligar de vez em quando, liga, tá? Eu agora não vou ver vocês, porque eu não consigo ver ao mesmo tempo a apresentação e o rostinho de vocês. Então, se vocês quiserem desligar para ficar com uma qualidade melhor, obrigada, Gabriel, também de ligar da câmera. Eu acho que vai ser bacana. Eu estou gravando essa aula, tá? Eu esqueci de avisar vocês, né? Eu vou gravar todos os nossos encontros que forem aulas síncronas, mas eu vou explicar isso direitinho, tá bom? Vou lá para a apresentação. Vamos lá. Bem, aqui é o nome da disciplina, né? Hoje eu vou apenas apresentar como vai ser o nosso esquema de trabalho, como nós vamos trabalhar durante o quadrimestre, tá? E vou explicar por que eu vou fazer isso hoje. Primeiro, eu vou começar falando um pouquinho sobre mim, né? Eu fiz concurso para cá para professora de geoinformática aplicada ao planejamento territorial, né? Geoinformática é um termo que a gente usa mais para o pessoal da computação que trabalha com cartografia e geoprocessamento, né? Mas é a área de concurso que eu fiz. Eu não sou uma computeira que trabalha com geoprocessamento, eu sou geógrafa, então não sou uma desenvolvedora de programas, nem quem desenvolve algoritmos, mas essa foi a área do meu concurso. Bem, como eu disse para vocês, eu sou geógrafa, sou carioca, né? Acho que dá para identificar pelo jeitinho de falar. Sou formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tenho mestrado e doutorado no INPE. Abaixo estão as áreas de que eu tenho interesse, tanto em pesquisar, quanto em orientar, tá? Então, assim, no geral, geotecnologias aplicada à gestão, aqui está municipal, mas vamos pensar assim em gestão territorial como um todo, a gente está no curso de planejamento territorial. Uma coisa um pouco mais técnica é a classificação de imagens de sensoramento remoto, tá? São aquelas imagens de satélite que a gente consegue ver o território, vocês agora, a geração de vocês já nasceu vendo imagem do Google Earth, então aquilo é um exemplo das imagens de sensoramento remoto. Nesse esquema de classificação de imagens,
o que eu me interesso mais são, mais especificamente, por sistemas baseados em objetos, que tem o nome popular de GEOB, tá? Isso pensando no remoteio, no sensoramento remoto hardcore. Outro tema que eu tenho interesse é em trabalhar com o papel de localidades no tecido urbano amazônico, é ver como é que as pequenas localidades, que são geralmente classificadas como espaços rurais, se inserem na trama da rede urbana amazônica. Esse é um interesse de pesquisa também. E, no geral, está cortando aqui o meu Google Meet, acho que devem ser representações computacionais do espaço, uma coisa assim. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Não consigo me achar o que eu escrevi, ó. Representações do espaço urbano. Por que está representações do espaço urbano em modelos computacionais? Eu trabalhei na minha tese de doutorado representando o espaço numa forma de uma rede, né? Representações do espaço na forma de matrizes, de quadrículas, de pixels. Eu também tenho interesse nessa pesquisa. Vou continuar. Aqui estão meus contatos, tá? E-mail, Skype, Lattes, a página do ResearchGate, o Google Scholar. Fiquem à vontade para contactar por e-mail. Eu sempre prefiro o e-mail institucional, que o e-mail do Gmail é o e-mail que a gente usa para tudo, né? Desde propaganda até receita do bolo da vovó. Então, às vezes, fica na caixa de e-mail do Gmail séculos, achando que é propaganda, eu não respondo vocês. Então, o melhor é usar o e-mail institucional, que esse é aquele que a gente tem a obrigação de checar. E eu peço que vocês também chequem o e-mail de vocês, porque se tiver alguma mudança nos nossos planos de aula, eu vou contactar vocês por e-mail, né? Porque via sistema SIGA ou Moodle, eu consigo mandar e-mail automático para vocês, tá bom? Aqui a gente tem exemplos de outras páginas que oferecem recursos para a gente trabalhar com geoprocessamento, tá? O conteúdo desse curso, não igualzinho, né, um pouquinho modificado, vocês têm acesso na página da professora Flávia Feitosa, que também é professora do BPT. Ela tem lá um blog e lá tem apresentações do curso e dados do curso. Eu coloco todos os dados do curso que a gente está realizando no sistema de AVA, né? O nosso AVA velho era o TD, agora eu estou usando o Moodle. Então, todas as apresentações, textos, tudo que a gente conversar em aula, vídeo, vai estar tudo arrumadinho lá no nosso Moodle, tá? Mas se quiserem pesquisar o site da Flávia, pode, é interessante que vocês tenham acesso a trabalho de outros anos do curso. Outros dois sites que são outros dois endereços, não sites, né? Bem interessantes, que são desenvolvidos pela UFABC, é o Capacitação em Geotecnologias da UFABC, que é o Geotec, né? Que é um projeto de extensão desenvolvido pela professora Ângela Fuchita, também do BPT, né? Eu fazendo propaganda do BPT, claro, né? Que ela tem um projeto de extensão em capacitação em geotecnologias, que, se não me engano, deve estar no 4º ano já, e tem uma série de vídeos ensinando a trabalhar com geotecnologias no software que a gente usa em sala de aula, que é o QGIS. Vou falar um pouco mais dele para frente, tá? E uma outra playlist de YouTube, que essa a gente vai usar bastante no curso, tá? Que é recursos didáticos em geotecnologias. A gente teve um projeto de de monitoria contínua, alguns anos, em todas as disciplinas do BPT que usavam geotecnologias, e durante esse projeto de monitoria foram desenvolvidos vídeos didáticos fazendo a parte prática desse curso. Então, todos os exercícios práticos do curso têm vídeos correspondentes nesse canal. Tá. Vai ser ótimo eu vou ter que mudar todas as minhas apresentações, né, pessoal? Fica aqui o app, Google Meet está compartilhando uma janela. Deixa eu ver se eu consigo ocultar isso. Ah, beleza. Pode rir, tá? Bem, falar um pouquinho do curso, né, que é planejamento e cartografia e geoprocessamento para o planejamento territorial. Então, a gente vai trabalhar com 3 conceitos aqui: planejamento, cartografia e geoprocessamento. Quando a gente vai lá no nosso projeto pedagógico do BPT e olha o conceito de planejamento territorial, a gente tem essa proposição aqui, ó. Envolve estruturação e proposição de um conjunto de ações
consideradas as mais adequadas para conduzir determinada situação territorial na direção dos objetivos desejados, né? Então, por exemplo, eu tenho como objetivo o desenvolvimento econômico e social de uma região rural no interior do Mato Grosso, né? Então, eu vou fazer um plano pensando que características eu quero, por exemplo, dessa região no interior do Mato Grosso daqui a 20, 30 anos. Então, o planejamento territorial vai envolver a estruturação e o conjunto de ações importantes para cumprir esse meu plano, né? Então, quando eu falo em planejamento, a partir desse exemplo, o que eu falo? Que o meu objeto de estudo e intervenção é o território, né? Quando eu falo que eu vou trabalhar com o território, que eu preciso fazer um plano para esse território, eu preciso coletar, integrar e analisar dados. E eu vou ter dados de diversas fontes e áreas do conhecimento diferentes, dados demográficos, socioeconômicos e ambientais. E eu também tenho dados que a gente chama de dados espaciais. Aí a gente brinca um pouco que os dados espaciais são diferentes, né? E por que eles são diferentes, né? Num conjunto de dados, eles se destacam como a menininha vestida de Batman aí no meio das bailarinas, né? Aliás, muito eu nessa foto, viu? Bem, por que esses dados são diferentes, né? Aqui eu tenho um exemplo de uma tabelinha que eu peguei lá no site da Proplad, na Pró-Reitoria de Planejamento da UFABC, né? Que a gente tem o UFABC em números. Esse UFABC em números de 2015 tem aqui os dados, a quantidade de alunos em cada turno, vou usar aqui a setinha, ó, a quantidade de alunos matriculados no matutino, no noturno, os cursos de graduação pós-BI, né? E aqui nos bacharelados interdisciplinares. Tem por campus também Santo André, né? E São Bernardo. Aqui Santo André, essa partezinha azul, e São Bernardo em laranjinha. Quando eu vejo essas informações, eu consigo, por exemplo, planejar a necessidade de salas de aula, né? Sabendo que eu tenho mais alunos, um montante maior de alunos em Santo André do que em São Bernardo, eu tenho uma necessidade maior de salas de aula. Eu consigo planejar, por exemplo, consumo de água, de energia elétrica, quantidade de funcionários para fazer a segurança, a limpeza do campus. Então, esses números são importantes para a gente fazer a gestão do campus, veja, e planejar mudanças no campus. Se eu quero fazer uma expansão, por exemplo, do campus, eu tenho que saber quantos alunos eu tenho, um plano de expansão, um plano de melhoria, também preciso saber a quantidade de alunos. Ótimo. Esses dados são dados convencionais, são dados organizados numa tabela, tá? Estruturados. Quando eu vejo esse mapinha aqui, mapinha não, porque parece coisa de criancinha, né? Quando a gente vê esse mapa de um sistema de dados de visualização do IBGE, que está mostrando os dados do censo 2010, né? Quando vê esse exemplo, dá vontade de chorar, porque não teve censo em 2020, novela do censo até agora, né? Mas tudo bem. A gente tem um mapa de São Bernardo do Campo, deixa eu voltar um pouquinho, dividido em pequenos polígonos, que são chamados de setores censitários. Eu vou explicar isso nas aulas mais para frente, tá? O território está dividido em pequenas unidades, e cada pequena unidade dela, cada polígono desse, está pintado com uma cor de acordo, olhando aqui na legendinha, ó, com a quantidade, com a faixa de pessoas que moram aqui, né? Por exemplo, desse marrom mais escuro, está de 946 até 2.091 pessoas morando, né? As cores vão ficando mais suaves até o amarelo e vai mostrando que vai diminuindo a quantidade de pessoas, né? Então, em amarelo, clarinho aqui, nesse polígono aqui eu tenho poucas pessoas, nesse polígono aqui, marrom, muitas pessoas. O que é interessante aqui? Além de eu ter a quantidade de pessoas, eu estou vendo como essas quantidades se arranjam no espaço, tá certo? Então, eu sei onde tem, olha para lá, a localização das porções do território que tem maior concentração de pessoas. Por exemplo, nessa região oeste do município, né? Vamos colocar assim, noroeste.
no município, eu tenho uma concentração maior de pessoas, tá? Do que nessa região sul, aqui próximo aos mananciais. Então, isso aqui é um exemplo de dado espacial. Eu estou vendo meus dados organizados no espaço. Vamos ver porque eles são diferentes, né? Por trás desse meu mapa, eu vou ter uma tabela muito parecida com aquela anterior, tá? Bem, por que esses dados são especiais, né? Veja, eu falei da localização, de arranjo. O dado espacial, diferente do dado convencional, ele tem uma geometria associada. No caso do mapa que eu mostrei anteriormente, a gente tinha uma geometria aqui, de polígono associada. Mas, além dessa geometria, o que diferencia, né? Marcou a geometria, mas eu falei para vocês que a gente mostrava os arranjos, né? Onde eu tinha concentração de pessoas, onde eu tinha uma quantidade menor de pessoas. Quando eu falo onde, né? Eu estou falando da localização. Então, eu estou rodando na cadeira, vou parar. Então, eu tenho duas características aqui, a geometria e a localização. Essa localização, elas são descritas por um sistema de coordenadas, né? Então, quando a gente está estudando lá na escolinha da titia Cocota, na quinta série, quinto ano, agora é ano, né? Agora é bastante tempo, né? No quinto, sexto ano, a gente aprende latitude, longitude, né? Coordenadas x e y, né? Então, tem uma localização por um par de coordenadas ou simplesmente o endereço, sei lá, Rua Zé das Couves, número 325, município de São Caetano do Sul, né? Eu tenho um identificador que me mostra a localização da onde está aquele dado. Se fosse uma aula que a gente tivesse presencial, eu perguntasse se vocês já trabalharam com algum dado espacial. Escrevam aí para mim no chat se alguém já trabalhou com dado espacial. Então, os nossos dados espaciais são especiais, né? Como a nossa garotinha vestida de Batman no meio da bailarina, eles são especiais. E esse dado, ele consiste num dado geográfico que vai relacionar localização, tempo e atributo, né? A localização vai ser aquele endereço, como se fosse o endereço de uma cartinha, ou um par de coordenadas, tá? O tempo é o quando, né, de quando aquele dado foi tomado, por exemplo, naquele mapinha de São Bernardo, eu falei para vocês que era de 2000 e do censo de 2010, né? Então, é o tempo de quando, então eu posso até colocar na informação mês. Eu tomei esses dados em agosto de 2010, por exemplo. E atributo são as informações em si, os dados convencionais. A gente está trabalhando ali com quantidade de pessoas. Então, eu tenho, assim, um par de coordenadas associada a ela, uma data quando a informação foi tomada, e associado a essa localização ainda, um atributo, que é a quantidade de pessoas. Tá? Esse atributo pode ser quantidade de pessoas, pode ser temperatura, uma série de dados, né, que podem ser localizadas, que estão distribuídos no espaço. Ok. Dito isso, o que a gente vai dizer, né? Que os problemas com os quais a gente trabalha no planejamento territorial dizem sempre respeito a algum lugar no espaço, algum lugar no território, né? Em território e sociedade, vocês discutem um pouco mais essa diferença de espaço e de território, né? E vocês entendem um pouco isso, mas a gente usa muito como sinônimo nas geotecnologias, tá? Mas quando a gente está no curso DPT, quando faz território da sociedade, a gente entende que tem uma diferença de conteúdo aí, né? A gente usa bastante a palavra territorial, porque a gente está estudando as relações de poder nesse espaço, tá? Então, no nosso caso, dizem respeito a algum lugar no território. Como eu já disse, a importância da localização do onde é crucial para a gente, quando a gente trabalha com dados espaciais, e a gente inclui o espaço, o território, como uma dimensão analítica, tá? O espaço vai nos ajudar a analisar aquele problema. Veja, quando eu falo que tem uma concentração populacional no noroeste do município de São Bernardo do Campo, eu posso relacionar com outras características desse espaço, como renda,
como características geomorfológicas, para entender por que tem essa concentração. Posso também trabalhar, que sempre é importante, né, com o resgate da formação desse território, como é que foi a ocupação desse espaço também, tá? Então, o espaço, o onde, vai nos ajudar a entender as características daquele atributo, o atributo população, o atributo temperatura, o atributo declividade do solo, e assim por diante. A gente tem um exemplo clássico na área de geoprocessamento, que a gente brinca, que é o geoprocessamento, né? Que a gente fala que é o geoprocessamento analítico. Analítico não, desculpa, analógico. Aqui a gente tem um exemplo, vocês conseguem achar isso fácil na Wikipédia, aqui embaixo tem o endereço, tem bastante em livros também teóricos de geoprocessamento esse exemplo. Esse exemplo é um mapa, tá? Da cidade, da cidade de Paris, se eu não me engano, que ele vai mostrar um epidemiologista chamado Jon Snow, olha só que louco, né? Não é o Jon Snow daquela série chatíssima do Game of Thrones, deve ser coisa velha para vocês, mas enfim, não é aquele Snow com cara de sem graça, eu ia falar palavrão, mas tem que segurar, tá gravando a alma, né? Aquele Jon Snow sem graça, é o Jon Snow que é um epidemiologista, que ele descobriu, o que ele fez? Ele desenhou no mapa, com um papelzinho mesmo, né, na planta de uma cidade, as ocorrências de casos de cólera. Cada tracinho desse é uma pessoa infectada de cólera. O que ele descobriu? Que a maior concentração de casos de cólera estavam próximos às famosas bicas d'água, né, as torneiras públicas de água, as fontes públicas de água. Né? E aí ele começou a relacionar a ocorrência de cólera com a possibilidade de ter água infectada. Tá? Então, o espaço aí foi uma dimensão analítica importante. Será que eu falei a cidade certa? Bem, vamos lá. Bem, a gente falou de planejamento, né? Agora a gente vai definir, falou da importância dos dados espaciais, vamos falar um pouquinho agora de cartografia e geoprocessamento. A cartografia, ela é uma área do conhecimento que trata da representação do espaço geográfico. Se vocês forem procurar o conceito de cartografia, vocês vão achar conceitos inúmeros, né? Que vai falar muito da arte, da ciência, de se fazer a representação do espaço geográfico, né? Então, a cartografia vai tratar das proporções, da matemática de como representar um espaço que é em 3 dimensões, geralmente em 2 dimensões. Geralmente. A cartografia também trabalha com representações tridimensionais. O geoprocessamento, ele vai falar um pouquinho das técnicas matemáticas e computacionais para que eu trate esses dados espaciais e faça análise dos dados espaciais relativos a fenômenos e processos que ocorram no espaço geográfico. Tá? Então, enquanto a cartografia, ela trata da representação, de como eu vou desenhar, de como eu vou transformar uma realidade numa realidade cartografada, o geoprocessamento, ele vai processar os dados e analisar, tá? Esses 2 conceitos têm uma forte relação interdisciplinar hoje em dia, e muitos autores já falam que já não tem muita diferença entre a cartografia e o geoprocessamento, né? Já se fala de uma cartografia mais moderna, uma cartografia digital, né? E quem é cartógrafo de formação e trabalha com geoprocessamento, fala menos em geoprocessamento e fala de uma cartografia no geral, né? Porque quando você vai fazer um mapa, você também faz levantamento de dados, você trata esses dados também para poder representá-los, você analisa também dados, né? Então, são definições que hoje estão muito intimamente ligadas. E essas duas áreas do conhecimento, né, a cartografia e o geoprocessamento, são instrumentos que a gente fala que são indissociáveis do planejamento territorial. Eu peço uma coisa para vocês, não deixem os colegas, quem for do BPT, falar que o curso de planejamento territorial é curso de fazer mapas, né? A cartografia e o geoprocessamento são ferramentas importantes para inserir a dimensão espacial como uma análise no teu plano, no teu projeto, na tua gestão. Mas ele não é em si o planejamento territorial. Vocês aprendem 1 bilhão
1 bilhão é ótimo, né? Mas vocês aprendem uma série de instrumentos de planejamento, né? Como regramentos, estratégias, jeitos de fazer plano, que são muito mais característicos do planejamento territorial do que a cartografia de apressamento. A cartografia de apressamento são para vocês dois instrumentos, tá? Então, não se deixem chamar de fazedores de mapa, que a professora vai ficar triste com vocês. Bem, o objetivo do curso é oferecer um panorama geral, né? Então, introdutório de cartografia de apressamento, com ênfase na aplicabilidade de estudos que subsidiem o planejamento territorial. Esse curso tem uma abordagem que ela é baseada em projeto. Então, a gente vai trabalhar conteúdos, né, teóricos, explicando como é que funcionam as coisas, quais são os conceitos importantes, e vocês vão, ao longo do curso, desenvolver um projeto de geoprocessamento que vai incluir desde a modelagem conceitual de um problema até a análise de resultados. Tá? Aqui a gente tem os objetivos do curso, né? Que é aplicar fundamentos técnicos de cartografia, compreender a natureza diferenciada dos dados espaciais, elaborar e interpretar representações cartográficas, manipular a interpretação de dados espaciais de fontes diversas, construir banco de dados georreferenciados e aplicar técnicas de visualização, tratamento e análise de dados espaciais. O nosso curso, ele é estruturado em algumas partes, em duas partes. A parte 1 de fundamentos, né, que a gente vai tratar dos conceitos básicos, então, representação computacional do espaço, tipo de dados. No 2, conceitos de cartografia, sistema de coordenadas, projeções. 3, escala, unidades espaciais de análise. E na parte 2, a gente vai tratar da coleta, manipulação e análise de dados geográficos. Tá? Nossas aulas. Como é que vão funcionar nossas aulas? Primeira novidade, antes de eu começar a falar desses slides aí. Nossos encontros são terça-feira, né, das 9 às 21, e sextas-feiras, das 18, coloquei errado, botei das 19 às 21, desculpa, das 18 às 21. Esse ano é o primeiro ano que a gente junta duas turmas, uma de graduação e pós-graduação. Uma turma de graduação do planejamento territorial com uma turma de pós-graduação do curso de planejamento e gestão do território, tá? E como é que isso vai funcionar? Às sextas-feiras, nós teremos aulas síncronas, que explicarão as atividades da semana e onde eu passarei os conceitos para vocês. Essas aulas serão gravadas. Então, a aula de sexta-feira é onde a gente vai passar o conteúdo teórico e vai explicar como vão ser desenvolvidas as atividades durante a semana. As aulas de terça-feira, né, como hoje, elas serão aulas para vocês desenvolverem atividades práticas e desenvolverem o projeto final do curso. Nas terças-feiras, nas terças-feiras à noite, eu estarei disponível online, numa outra plataforma que eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho, para tirar dúvidas e ajudar vocês com as atividades. Bom? Bem, isso já foi explicado. Peço que vocês observem que o TPI do curso, né, tem um I de 3 horas. Então, é um curso pesadinho, né? Então, vai demandar bastante atividade fora de sala de aula. Por isso que reservamos as terças-feiras para vocês fazerem as atividades, tá? Peço para vocês, quando eu não tiver com slide, que liguem as câmeras, né? Eu falei que eu sou carente. Eu adoro participação, adoro pergunta. E se observe, anote as participações, é muito de tia-cocota, né? Mas, isso ajuda a gente. Não vou falar para vocês que eu anoto, né? Isso é coisa de slide do primeiro ano do curso, que a gente está super malvado quando a gente chega na universidade, né? Mas, sim, a participação de vocês ajudam a gente a avaliar vocês para dar um conceito geral da disciplina. Então, participar é percebida a participação de vocês, né? Mas não dessa maneira de anotar, né? Fazer
fazer uma lista, né? Ó, esse participa, esse não. Não, a gente não faz isso, eles são adultos, né? Bem, aqui tem os nossos locais de trabalho, né? A sala do Google Meet vai ser sempre esse mesmo endereço, tá? Então, às sextas-feiras, a gente vai se encontrar nesse endereço, vocês e os alunos da pós. Nas quartas-feiras, a gente vai se encontrar numa plataforma chamada Gatortown, nesse endereço, que é uma plataforma bem interessante, eu falar fofinho, falei, né? Bem interessante, que vocês se movem numa tela como se fosse um Among Us, por exemplo. Para mim, aquilo é um Among Us, tá? E quando eu chego perto de vocês, abre a possibilidade de eu fazer uma conferência, né? Então, o que é legal desse laboratório virtual é que quando vocês formarem os grupos de trabalho, que eu vou explicar mais na frente, eu posso passar de grupo em grupo. Vocês podem ficar juntinhos numa mesa, nesse ambiente virtual, e eu passo no grupo de vocês para a gente conversar, tá? Por último, o nosso endereço do Google, né? Do Google, muito louca, né? Do Moodle, da disciplina, onde vai estar todas as informações da disciplina lá, texto, PPT das aulas, aviso, atividade, que a gente vai conversar daqui a pouco, tá tudo lá no Moodle. Já escrevi todos vocês no Moodle, tá? Mas vocês podem também fazer a inscrição também, quem não tá, sim, quem entrar depois pode se inscrever. Como é que funciona o curso, tá? Esse curso funciona assim, vocês vão ter atividades práticas toda semana, essas atividades vocês vão entregar, né, como se fosse um roteiro de laboratório, né, então vocês vão mostrar o passo a passo, fazendo um documentinho, assim, um PDF mostrando o que vocês fizeram, vão ter instruções, calma, né. Essas atividades são, via de regra, a maioria vocês vão fazer atividades individuais, tá? A gente tem 8 atividades durante o curso, elas equivalem a 40% da nota, tá? Vou frisar uma coisa importante sobre as atividades. Tem gente que não faz atividade nenhuma durante o curso, né? E entra num grupo e faz um trabalho de grupo, um projeto sensacional, assim, de mudar as bases do conceito das dinâmicas territoriais. Não adianta. Se fizer só o trabalho, vai ser reprovado, tá certo? Precisa fazer as atividades. Se não fizer as atividades, não vai conseguir a nota suficiente para passar. Então, 40% da nota vão ser as atividades e 60% vai ser o trabalho em grupo. O trabalho em grupo é um projeto de geoprocessamento que vocês vão desenvolver ao longo do curso, tá? Esse projeto vocês vão se dividir em grupos de 4 a 5 alunos, e aí essa nota de 60%, ela é composta da participação de vocês nas aulas de atendimento na terça-feira. Vocês vão apresentar uma proposta de trabalho preliminar, que vai ser avaliada também, um trabalho escrito e o seminário final de apresentação do trabalho. Caso vocês tenham algum problema e não possam apresentar, vocês podem gravar um vídeo com essa apresentação também, tá? Ele vai ser aceito como apresentação do trabalho. No trabalho final, mais detalhado aqui, ó, o seminário e a proposta de trabalho, que é a proposta inicial, equivale a 10%, a participação nos assessoramentos, né, na ajuda aos trabalhos de grupo, 20%, e o trabalho escrito e apresentação final, 30% da nota. O mecanismo de recuperação que a gente utiliza é entregar o trabalho posteriormente da disciplina, lá no começo do segundo Q. Horário de atendimento vai ser na terça-feira, de 19 às 21. Se além do horário que a gente toda quarta-feira, a gente está falando quarta-feira porque amanhã eu dou aula 8 horas da manhã, tá? Toda terça-feira à noite, 19 às 21, a gente vai ter um encontro, que vai ser um encontro das aulas que a gente chama de laboratório virtual e de assessoramento aos trabalhos. Quem não, por algum motivo, não puder ou precisar tirar mais dúvidas ainda, vocês podem marcar pelo meu e-mail de 19 às 21 para a gente conversar às terças-feiras. Bem, slides vão estar no Moodle e as atividades que forem passadas para vocês têm que ser postadas no Moodle,
tá? Aqui, a gente vai ter o nosso plano de ensino, que já está lá no Moodle, tá? E aqui está explicando como é que vão ser nossas aulas, né? A aula de hoje, dia 12, é a apresentação do curso, né? No dia 5, sexta-feira, agora, a gente vai ter aula junto com o pessoal da pós-graduação, tá? Eu vou repetir um pouco dessa apresentação do curso com as especificidades do curso de pós-graduação. O curso de pós, ele tem uma quantidade de carga horária menor do que o de vocês. Enquanto vocês têm 5 horas semanais, eles têm só 3 horas semanais. Então, para o caso deles, eles vão fazer o projeto de geoprocessamento como vocês, só que para eles vai ser individual, né? E vão fazer das 8, 2 atividades apenas, que são 2 atividades que tanto vocês quanto eles vão desenvolver em grupo, tá? E tem mais algumas diferençazinhas que eu vou explicar para eles. Amanhã, na sexta-feira, no dia 5, de 18 às 19, se vocês quiserem, não precisam estar presentes na aula, tá? Que é a apresentação deles. Das 19 em diante, a gente vai ter 19 às 20, 30 aula teórica, e em seguida, o começo da nossa primeira atividade, tá? Que é uma atividade prática, que a gente vai falar um pouquinho de aplicações de geoprocessamento, tá? Aí vejam que na terça-feira, dia 9, é uma aula prática, que vocês vão ter uma apresentação de guia, como se fosse um tutorial para fazer o exercício, né? Um vídeo tutorial também. Vocês vão fazer essa atividade aqui de introdução ao software QGIS, e eu estarei online disponível para tirar dúvidas e ajudá-los, tá? Vai repetir dia 9, muito louca, né? No dia 4, a gente vai fazer a apresentação da atividade que a gente vai fazer na sexta-feira, tá? Aí, em seguida, na outra sexta, né, que terça-feira, 16, é feriado, na outra sexta, mais uma aula teórica. Em seguida, prática teórica, e assim por diante. Tá bom, pessoal? Vejam que eu coloquei em verdinho o dia que as atividades são passadas, né? Que elas são aplicadas, né? E em vermelho, a atividade aparece novamente quando é entrega. Tudo bem? Bem, uma data que vocês têm, 2 datas importantes que vocês têm que olhar, ter em mente, é o dia 26 de março, que a gente vai apresentar a proposta. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Não, desculpa, gente, esquece isso. Como diz o meu filhinho, esquece isso, não é o dia 26. Ó, no dia 12 de março, na verdade, vocês vão apresentar a proposta de trabalho final. Então, até o dia 12 de março, esses grupos têm que estar já organizados, têm que saber o tema, tudo direitinho. Eu vou explicar ao longo do curso como é que vai ser essa proposta, fiquem tranquilos, tá? Então, vai ser a apresentação das propostas, tanto dos grupos de vocês, quanto a apresentação da proposta dos alunos de pós-graduação. Essa é uma data importante, e no fim, mais para o fim do curso, no dia 30 de abril e no dia 5 de maio, vocês vão ter as apresentações dos trabalhos finais. Todos vão entregar o trabalho escrito no dia 30 de abril, e alguns grupos vão apresentar no dia 30 e outros no dia 5. Ok. Bem, agora, deixa eu ver se vai dar certo esse negócio aqui. Vou voltar aí para a tela do Google Meeting. Eu acho que vocês estão vendo a minha apresentação, né? Faz um joinha aí para mim. Ah, beleza, que não precisa ficar falando. Aprendi esse joinha com a professora do meu filhinho aí, que dá aula para criança de 5 anos pelo online. Bem, eu vou pedir para vocês entrarem no site www.mente.com e colocarem esse código aqui, ó. Eu vou fazer uma enquete com vocês, rapidinho, a respeito do nosso curso, tá bom? Eu vou entrar junto. Se quando vocês entrarem e falar assim, o apresentador ainda não ativou o questionário, não fiquem assustados, é porque eu estou entrando junto com vocês, tá? Espera um pouquinho que vai dar tudo certo. Eu acho, vamos ver.
Aqui já está disponível, professora. Já está disponível? Ai, que chique. Agora eu vou ter que compartilhar essa minha tela. Peraí. Rapaz, está disponível e eu não sei mais apresentar o negócio. Aqui, olha aqui. Confusão que eu inventei. Peraí. Eu já chego lá. Eu vou encerrar a minha apresentação aqui, né? O meu compartilhamento de tela e vou para esse software doido aí. Peraí. Vamos lá. Para a apresentação. Será que eu consigo aqui? Vamos ver. Vou apresentar agora uma guia. Acho que é aqui. Compartilhar. Vocês estão vendo minha tela? Sim, valeu. Sim. Paciência com essa professora, hein? Ih, ó, deixei cocô teste. Espera aí, gente. Ai, ai, a gente só fica velha, né? A gente não muda. Também tem que resetar. Muito bem, bonitões. Vocês estão vendo aí a pergunta, né? Na apresentação. Qual o seu curso de graduação? Vocês podem escrever o curso de graduação, tá? E em seguida... Ai, eu respondi, que besta. Deixa eu ver aqui. Em seguida, vocês vão para a próxima tela. Vou ter que treinar mais isso em casa. Espera aí. Gente, vou voltar aqui. Não deu certo esse negócio. Vocês conseguiram responder a pergunta? Sim, eu respondi, mas, professora, eu acho que... Oi. Oi, tô te ouvindo. Não, eu acho que a gente tem que responder enquanto a senhora tá vendo, sabe? É isso mesmo. Peraí. A professora é velha. Peraí. Ai, ai, ai. Que vergonha. Tá. Responda a primeira pergunta que vai aparecendo. Isso mesmo. Ai, gente. A vergonha alheia, né? Professora, você tem que estar na página enquanto a gente responde. A ferramenta não funciona. Todo mundo meio perdido mesmo. Então, por favor, responda a primeira pergunta. BPP, Planejamento Territorial, EAU, todos responderam? Acho que sim, né? Ok, vou passar para a próxima. EAU, BPT. PGT. Ok, então tem aluno do doutorado assistindo a aula de hoje. Ótimo, amanhã você tá liberado de 18 às 19. Ótimo, muito legal. Eu vou esperar mais um segundinho. Tá, beleza. Vou passar para a próxima, tá bom? Não sei fazer isso. Acho que é só dar um Enter. Peraí. Não. Foi a Decora de Portugal. Agora respondam por que você se matriculou na disciplina. Muito bem. Depois eu aprendo a salvar isso, tá? Se não for indiscreto, eu gostaria de saber quem se matriculou porque coube na grade. Não vou tratar mal. Levanta a mãozinha aí. Sávio. Eu não estou te ouvindo, Sávio. Tá baixinho.
Peraí, deixa eu ver se eu consigo aumentar meu som, sabe? Tá bem baixinho. Se você quiser escrever no chat, eu vejo a tua resposta. Ah, é que você já você dá aula de sexta-feira na grade. Eu costumo oferecer uma disciplina que ela é opção limitada da EAU, e eu acho que agora ela também já é opção limitada do BPT, que é censuramento remoto. E ofereço ela geralmente à tarde, concentradona, assim, 4 horas direto, né? Aparece sempre os doidos da engenharia de gestão para fazer esse censuramento remoto, né? E eu falo, para que você vai fazer uma disciplina que tem que fazer um projeto final, que tem um monte de atividade só que coube na grade, né? Eu pergunto por que você está arrumando problema para você na vida, né? Então, por isso que eu queria saber, estava curiosa para saber quem era o aluno ou aluna muito doido ou doida que estava fazendo o que coube na grade. Não vale a pena, na minha opinião, dá muito trabalho. Deixa eu ver aqui, mais uma coisa. Ok. Bem, eu queria deixar agora um tempinho para vocês tirarem alguma dúvida, falarem alguma coisa sobre vocês. Agora está aberto para vocês. O João Marcelo está falando que queria censuramento. A pandemia não deixou. É verdade. Alguém tem alguma dúvida para tirar? Eu não quis hoje passar uma aula com mais conteúdo para vocês, porque eu quero concentrar nossos conteúdos na sexta-feira, tá? Enquanto vocês não levantam, eu não estou vendo mãozinhas, acho que não tem, né? Eu vou parar minha apresentação aqui. Oi. Érica. Pode falar, por favor. Boa noite. Eu tenho uma dúvida. Nós vamos ter aula sexta-feira, né? Das 6 às 9? Das 18 às 21, tem aula teórica. Nas terças-feiras, que é esse horário de 21 às 23, são aulas práticas. E às 7 às 9 seria para tirar dúvida, né? Se esse horário que a gente vai ter o laboratório, né, não for suficiente para tirar dúvida, ou então você tem uma coisa mais específica para falar, você pode, das 19, eu sou ruim de número, de hora para decorar, vou falar devagar, das 19 às 21, você pode marcar atendimento que eu atendo você. A gente abre uma salinha no Meeting, ou, sei lá, qualquer outro software, e a gente tira as dúvidas. Ok, então vai ter aula síncrona terça e sexta, né? Normal, né? Síncrona oficial, que vai estar gravado, disponível depois para vocês, na sexta-feira. Na terça, eu estarei síncrona lá, disponível, de plantão, mas vocês desenvolverão atividade, eu detesto essas palavras, não vou ter que falar que é a palavra da moda, né, gente? Vocês vão trabalhar de forma mais autônoma, construindo o conhecimento por si, essas coisas de ensino remoto, delícia, sabe? Se a gente tivesse no laboratório de cartografia e geoprocessamento, lá em São Bernardo, e para as professoras lá da EAU que dão lá em Santo André, a gente teria um ambiente com os computadores super legais, da hora, com um monitor bom, grandão, né? E vocês teriam aula lá com a professora, passando de mesa em mesa. Por vez está o Diego ou o Danilo, eu não apresentei eles, depois eu pedi para eles se apresentarem, que eles são funcionários da UFABC, são técnicos, especialistas em geoprocessamento, que eles fazem o suporte para as nossas aulas também. Quem é da EAU já deve conhecer os dois, que os dois moram lá no laboratório, né? Eles trabalham lá no laboratório de cartografia e geoprocessamento. Então, a gente teria técnico, por vezes, monitor da disciplina, ajudando a gente a aprender as ferramentas na prática. Como a gente está nesse momento maravilhoso de desafios, né?
desafios da pandemia, outra palavra que eu detesto também, a gente vai pegar o vício um do outro, né? Desafios de como trabalhar de forma remota, o desafio da pandemia, onde todos se reinventarão, né? Na terça-feira, vocês vão fazer atividade de maneira autônoma, sozinhas, vamos dizer assim, entre aspas. Eu estarei disponível para tirar dúvidas. Tudo bem, Érica? Então, assim, a aula teórica é na sexta. Na terça-feira, a gente faz a atividade prática com a disposição da professora para tirar dúvida. E essa plataforminha que eu coloquei o site para vocês, recomendo que vocês entrem para dar uma olhadinha, fazer o tutorial. É fácil, mas deem uma olhada. Ela vai permitir uma simulação como se eu fosse na mesa de vocês para tirar dúvida. Tá bom? Érica, eu te respondi? Sim, obrigada. Sim. Érica, mostra seu rostinho para mim, dá para mostrar? Tá muito feia você em casa? Olha a pergunta da professora indiscreta. Não dá. Pode falar que não, Érica. Escreve aí no chat, responde. Eu mostro na próxima. Sexta-feira eu ligo a câmera. Eu falo para você, esqueci, Érica, fiquei pedindo para ver seu rostinho, esqueci. Eu fico muito carente de ver só o negócio piscando. Enfim, na terça-feira, esse momento... recomendo que vocês façam os exercícios nesse horário da aula. Porque, veja, você não está fazendo outra disciplina nesse horário. Aproveita que tem a professora particular para tirar dúvida. Não deixe essas atividades acumularem. Vocês vão olhar o plano de ensino com calma. Está na apresentação. E Maria Júlia, como é que eu... Maria Júlia, vou colocar aqui no chat, tá? Para você de novo. Espera aí. A Maria Júlia me perguntou como está a disciplina no Moodle. Não me xinguem. Mas eu coloquei o nome da disciplina com 850 caracteres de instrução do NTI. Isso, sabe? Valeu. Era a instrução da NTI com todo o nome da disciplina. Deixa eu voltar. Maria Júlia. Maria Júlia, você já está inscrita. Se você fizer o login no Moodle, já vai aparecer para você, tá? Não tô não, professora. Então, será que eu fiz alguma besteira? Eu entrei agora, eu não... Maria Júlia, tenta... Peraí, deixa eu dar uma entradinha. O que acontece? Todo ano eu faço uma besteirinha no Kit Dia. Sabe o que eu faço? Eu crio o curso, falo assim, pessoal, entra aí, já escrevi vocês. Todo mundo, agora? Aí eu não deixo o site disponível. Vou para o 7º ano de UFBC e todo ano eu faço a mesma coisa. Ato falho. Peraí. Painel. Maria Júlia. Maria Júlia, você tá inscrita lá no Siga? Tô. Uhum. Maria, tenta se inscrever depois no Moodle. Se você tiver algum problema, você me manda um e-mail. Realmente você não tá. Mas... Ou eu dei alguma... Ele tá ligado lá, mas o teu nome não tá lá. Eu acho que eu devo... Na hora que copiei e colei os e-mails, eu devo ter perdido o seu. Porque eu copiei lá do Siga. Tá bom. Tá? Vou falar mais uma coisa para vocês. Acho que foi você mesmo que perguntou do material de bibliografia. Eu me perdi no meio. Foi a Érica. Tudo que está lá como sugestão de leitura, está tudo na pastinha de textos do Moodle, tá? São arquivos que a gente, no passado, digitalizou, né? O ideal seria a gente trabalhar com a nossa biblioteca, para não ter que ficar digitalizando nada. Mas está lá, tudo que vocês precisam está lá. Tá bom? Ainda não tem atividade aberta, eu não fiz a abertura das atividades. Porque no comecinho da aula eu falei para vocês que ano passado eu não dei aula ainda online, né? Então, tudo meu estava no TD, eu estou migrando para o Moodle esse ano.
Eu nem ia migrar, mas eu falei assim, o que é uma pedra na cabeça quando você está sufocado de pedras? Usar uma expressão mais chula, mas não dá, né? Mas, já que eu estava toda ferrada, tinha que dar aula digital, eu falei, vou aprender logo o Moodle, tá? Então, se tiver qualquer problema com o Moodle também, por favor, é só chamar, é só mandar um e-mail que eu respondo. Mas, a princípio, as informações básicas que a gente conversou hoje nessa apresentação estão todas lá. O plano de ensino está lá e todas as bibliografias disponíveis. Tá bom? Tudo bem, pessoal? Eu vou pedir agora para o Diego e o Danilo. Peraí. Tá. Aí, de novo, aparece um negocinho, eu paro para ler, né? Você vê assim, no filme vai ficar engraçado, vai ficar a pessoa assim, né? Tudo bem. Eu vou repetir uma coisa que eu falei no começo dessa reunião. Entrem no domínio da UFBC, lá com o login de vocês, o aluno, @ufbc.edu, não sei o que lá, no Google. Porque senão eu falo pelos cotovelos, vocês estão vendo, né? Eu achei que eu fosse dar uma aula de meia hora e liberar vocês para dormir. Mas a pessoa fala, né? Então, eu vou estar aqui empolgadaça, falando pelos cotovelos, barará, 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 e você lá pitando, posso entrar? Posso entrar? Não, vou ver. Se eu ver, claro que eu vou aceitar, tá? Sem nenhuma antipatia. Mas a pessoa se empolga. Não vai ver vocês vão ficar lá chupando o dedinho. Então, usa o e-mail do FBC, por quê? Vocês não precisam de autorização e eu já fiz uma agenda com o curso todo, já convidei vocês para todos os dias. Então, a vida fica mais fácil, tá bom? Não sei se fiz tudo isso certo, mas fiz. A gente vai descobrir no meio do curso. Tá? Eu acho que está tudo certinho. Agora sim, eu vou pedir para o Diego e Danilo se apresentarem. Danilo por ordem alfabética, depois do Diego. Vou fechar meu microfone um pouquinho. Oi, pessoal, boa noite. Eu sou o Danilo, eu trabalho no laboratório de geoprocessamento de Santo André e, junto com o Diego, vamos dar suporte para vocês na disciplina nesse quadrimestre, né? Eu sou formado na UFABC em Engenharia Ambiental Urbana. E é isso, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, caminhem para a gente e não se sintam à vontade para enviar para a gente as suas dúvidas. E estamos aí. Danilo, você pode pôr no chat teu e-mail? Sim, com certeza. Antes do Diego começar a falar, o Danilo e o Diego estão adicionados no Moodle como professores também, tá? Então, no meio do curso, se eles, por exemplo, se eles prestarem algum atendimento para vocês e mostrarem um vídeo interessante, um livro novo que eles descobriram, eles têm a possibilidade de adicionar conteúdo também, tá bom? Só para dizer que eles estão lá como professores também, tá? E contem com eles também, bastante, tá? Eles, ao longo desses anos, desenvolveram muito conhecimento, tem uma base muito sólida nas ferramentas, tanto na parte teórica, mas principalmente em ferramenta, em coisa mais moderna. Então, não se façam de rogado de escrever para eles, marcar também atendimento, eles estão trabalhando remotamente, né, Danilo? Então, é mais um recurso, e a gente tem duas pessoas muito bem formadas, né? Você vê, o Danilo se formou na UFABC, vai fazer pós-graduação com a gente também um dia, né, Danilo? Com certeza. Vai falar para vocês também um pouquinho da formação dele, tá bom? Obrigada, Danilo. Diego, és tu. Olá. Oi, Jaburu. Oi. Oi. Olá, boa noite, pessoal. Eu sou o Diego. Eu sou técnico de geoprocessamento da universidade. Junto com o Danilo, a gente trabalha no laboratório de cartografia e geoprocessamento, tanto em São Bernardo quanto em Santo André, mas fisicamente a gente fica em Santo André, né, quando estava em períodos normais, né? E a gente presta suporte aos alunos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, e atividades de ensino, pesquisa e extensão.
nessa área de cartografia e geoprocessamento. Então, a gente trabalha mais estritamente ligado aos cursos de planejamento territorial e engenharia ambiental urbana, mas outros cursos também a gente acaba ajudando, como biologia, economia, bacharelado em políticas públicas, e também energia e outros cursos que têm temáticas relacionadas ao espacial, né? Aquilo que a professora disse, que os dados espaciais são especiais, dado a essa questão da localização, né? Da geografia, né? Do dado, né? Então, de formação, eu sou bacharel em gestão ambiental, aí eu fiz especialização em geoprocessamento e terminei o mestrado, defendi em 2019 mestrado em energia, trabalhando com temática de análise espaço-temporal, lá aplicada a mapeamento de aptidão, né, de sistemas fotovoltaicos em telhados em zonas urbanas. E, bom, falando isso é um pouquinho sobre a minha formação, trabalho com a professora Carolina há muito tempo, já fui aluno dela, antes mesmo de entrar na universidade eu já era aluno dela, então já tenho um vínculo de amizade com ela há bastante tempo. A gente trabalha em parceria também com a professora Flávia, com a professora Ângela, com o professor Vitor, são todos os professores ligados à temática do geoprocessamento, à temática espacial, à temática do sensoramento remoto e outras temáticas também, né? E a gente também tem um grupo de pesquisa, que é o Geotecnologias para Análise do Território, que é o GATE, que a gente também trabalha junto nisso daí. E aí, assim como o Danilo reforçou, eu queria deixar claro, assim, para quaisquer tipo de dúvidas em relação a quaisquer perguntas, tanto ao conteúdo teórico ou prático da disciplina, e também a softwares, como o QGIS, o ArcGIS ou qualquer outro tipo de dúvida, vocês podem nos contatar. Eu vou deixar também o meu e-mail. Isso, professor, eu vou colocar o meu e-mail aqui. E também vocês podem, qualquer coisa, utilizar as ferramentas do próprio Moodle, de envio de mensagem, ou abertura de fórum também. O Moodle, já trabalhei com a professora Ângela em um projeto de extensão, ele tem umas ferramentas interessantes de fórum, abertura de fórum. Às vezes vocês abrem um fórum em um tema interessante e todo mundo vai ali e comenta, aí eu posso olhar, a professora olha também, acaba gerando um ambiente de discussão, cada um contribui um pouquinho. Então, assim, explorem as ferramentas de ensino à distância que nós temos, o ambiente virtual, né, de aprendizagem, e conte conosco aí para o que vocês precisarem, tá bom? Obrigada, Diego. Diego, muito obrigada de ter falado do Gate. Eu vou falar rapidamente amanhã, vou colocar a página. Deixa eu só colocar aqui no chat para vocês a página do Gate. Ai, que legal. Peraí. Vou compartilhando, que é mais um negocinho para compartilhar, é bem chato. Depois dê uma visitada no nosso grupo de pesquisa, tá? O Diego e o Danilo fazem parte desse grupo de pesquisa, mas os professores que ele falou, eu, a professora Flávia, somos as coordenadoras do grupo de pesquisa, e o professor Vitor Vieira, acho que é Vitor Vieira Vasconcelos, o triplo V, e a professora Flávia é o triplo F, Flávia Feitosa Fonseca, triplo F. Eu não sou triplo nada, tá? Sou triplamente gaiata. Mas a professora Ângela Fuchita, que quem é do BPT já conhece, que é um azogue, uma mulherona, que é a mulher dos AVAs,
além de ser uma bióloga que trabalha, na verdade ela é bióloga, mas formada em ecologia assim, o negócio dela é ecologia da paisagem, né? Mais ecologia. Além de ser boa lá da parte científica, a mulher é boa das tecnologias educacionais também, tá? Então, nós quatro cavalheiros e damas do espaço no BPT, tá? Contem com a gente. Um outro recurso bacana também, interessante, que vocês têm no BPT sobre geoprocessamento, o Vitor grava todas as aulas dele desde que ele entrou no BPT. Então, vai ter aula do Vitor gravada. E o Vitor já deu cartografia e geoprocessamento, já deu informática aplicada ao planejamento, que é uma outra disciplina que a gente tem, já deu métodos e técnicas para análise da informação aplicada ao planejamento, né? O Vitor deu essa disciplina quando a Flávia teve a licença maternidade 2 vezes, deu cartografia quando eu tive uma apendicite, né? Eu sou a rainha dos desastres, não vou falar isso, não, isso não é positivo, né? Pense positivo, né? Ai, detesto esse discurso, mas assim, enfim, já tive apendicite, eu tive Covid ano passado, né? Fui pro UTI, só coisa legal. Eu tô com o tornozelo, os ligamentos estourados do tornozelo esquerdo, por isso que eu tô dando aula da despensa da minha casa, porque eu moro num sobrado e eu não posso subir para o escritório, né? Então, estou morando no térreo. Hoje eu dei uma nubladinha no fundo, mas, assim, a gente está fazendo esse ensino à distância. Vou avisar vocês, eu vou deixar o fundo aqui aparecendo geladeira, porque para a gente ter uma internet mais rápida, tá? E eu acho também, assim, a gente não está no ambiente não estamos trabalhando normalmente, é uma situação excepcional, né? Então, nem sempre nós estaremos maquiados. Hoje, por exemplo, não dá para me maquiar. Maquiar, que eu digo, é só passar um negócio na cara, assim, tipo um pancake. Pancake é coisa de velho. Passar uma argamassa, assim, no rosto, um batonzinho, né? Não rola, tá no meu quarto. Então, eu estarei todos os dias aqui na aula com vocês, assim, de rostinho limpo, meio descabelado e de camiseta, por conta desse meu pezinho aí, que vai ser uns meses para os ligamentos voltarem para o lugar. Tá? Então, como eu sou a rainha dos imprevistos, né? O professor Vitor já me substituiu em algumas disciplinas, então tem bastante aula de cartografia com ele, ele é um ótimo professor. Então, tem muito vídeo dele também, tá bom? A última coisa que faltou, eu vou liberar vocês já para vocês descansarem, o software que a gente vai usar, aparecia alguns slides, QGIS. QGIS é o QuantumGIS, que é um software um software de geoprocessamento gratuito, então a gente não paga para usar ele, não tem que pagar licença, e open source. O que é o open source? Além de ser gratuito, o código dele é aberto. Então, se você for uma mina ou um rapazinho é ótimo, se for uma mina ou um mino da escovadora de bit, você pode programar novas ferramentas no QGIS e mudar a aparência dele também. Então, muitos desenvolvedores podem trabalhar nele. Por que a gente usa o QGIS? Professor, o ArcGIS, caraca, é sinistro, dá para fazer muita coisa, ele é muito fácil de mexer, até uma ameba paraplégica consegue... uma ameba rastejante consegue mexer no ArcGIS. É verdade? É verdade. Ele é um software robusto, que processa muito dados? Verdade. A gente tem licença na FABC? Eu acho que expirou, a gente só tem uma véia agora. Acho que a licença atual... Acho que o Diego pode falar alguma coisa. Ano passado, eles liberaram a licença gratuita durante um tempo para estudante por conta do Covid. Eu não sei como está isso agora. Mas o ArcGIS, ele é pago, né? E ele é caro. O QGIS é de graça, tem muitos desenvolvedores e tem muito material produzido dele na internet, tá? Muito vídeo, muito tutorial, e recentemente foi lançado um livro por alguns professores brasileiros, também está lá na nossa pastinha não é referência básica, mas está na nossa pastinha de textos. Então, assim, ele é um software muito bem documentado. Outra coisa, ele não é um software pesadão, então dá para vocês fazerem os exercícios do curso, que são com dados controlados, com dados pequenos é ótimo, com dados menores, tá? Então, a escolha do QGIS é porque ele é gratuito, é open source e bem documentado. A professora, no meu estágio, eles usam ArcGIS, não tem problema. Depois que você aprende a mexer num software de geoprocessamento, você sabe todos,
tá? Vocês vão entender isso quando se vocês forem estagiar trabalhando com dados espaciais e forem usar outro software. Vocês vão ver que quem sabe um, sabe todos. E a gente não vai ensinar para vocês uma ferramenta específica. É geoprocessamento e vai usar o QGIS pela facilidade de tutoriais e porque é de graça. Tudo bem, pessoal? Sim? Mais alguma dúvida? Se tiver, escreve no chat. Ok. Então, olha, não foi meia hora, né? Foi 1h15. Tudo bem. Eu queria fazer uma aula mais curta hoje. Então, por hoje é só. Era mais para apresentar o curso. A audiência foi boa, tem bastante alunos. Acho que a nossa turma tem 16 alunos. Né? Estamos com 10 aqui, eu acho que considero boa. Junto com o pessoal da pós, a gente vai fechar uma turma mais ou menos de uns 28 alunos, tá? Então, é uma turma de tamanho bom. E vamos fazer essa aventura aí, desse mais um quadrimestre de vocês à distância. Se alguém tiver algum problema durante o curso, né, de doença, qualquer problema, tiver com dificuldade de fazer as atividades, me chama no particular, conversa. Não deixa acumular atividade, não deixa virar um problema sem solução. Tudo bem? Sempre, sempre avisem. A gente conversa, tá? Vocês são já adultos, e a intenção aqui, na UFABC, eu acho que nos cursos todos, mas assim, é bem particular, acho que nosso, lá no BPT, a gente trata vocês como futuros profissionais, né? Já como profissional. Então, vocês têm abertura para falar o que está acontecendo. Tudo bem? É isso. Fiquei feliz que o João, a Maria, o Sávio, a Érica, que não tá feia, ela falou assim, amanhã eu ligo. Tá bonitinho, viu, Érica? Ligaram a câmera para eu assistir. Eu prometi para uma ex-orientanda minha que eu nunca mais ia falar que o batom estava bonito, que o corte de cabelo, mas não consigo, eu esqueço às vezes, tá? Então, eu estou tentando não fazer isso. Mas, assim, foi ótimo ver a carinha de alguns, de quem pôde ligar. Sempre que puder, liga, porque é outro astral, tá bom? Muito obrigada, Danilo. Muito obrigada, Diego, por essa parceria. A gente se vê na sexta-feira, pessoal. Para quem já esteve aqui na apresentação, só precisa chegar às 19 horas, tá bom? Beijo a todos.